talvez uma parábola ou uma história que talvez cause grande espanto para nós e na modernidade, onde a gente tem que ser positivo. Jesus vai na contramão disso e só usa a palavra não, nega o tempo todo, que é uma história que está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. É uma história famosa, onde Jesus vai dizer quem pode ser realmente discípulo, ou, ao contrário, quem não pode ser discípulo de Jesus. Geralmente, a gente acha que todos podem ser discípulos de Jesus, se eles agem de maneira reta, de maneira justa, se eles não mentem, se eles são o marido de uma esposa só, como vemos todas as relações lá na carta de Paulo a Timóteo. Mas aqui, neste texto, o evangelista frisa as palavras de Jesus, dizendo quem não pode ser discípulo de Jesus. E isso vai delimitar uma grande parte das pessoas. Se nós temos aí 5.000 pessoas que seguem Jesus e dizem eu quero ser discípulo de Jesus, Jesus já começa a dizer quem não pode ser discípulo dele. O discipulado cristão precisa acontecer com o Cristo discipulando todo mundo. Paulo diz, sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Porque Cristo é o alvo do discipulado, é para parecermos com Ele. Mas ele já começa a delimitar o caminho e ele vai dizer, não podem ser os meus discípulos algumas pessoas que têm essas características. A primeira é, se vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de Jesus aqueles que amam a vida ou amam todas as coisas mais do que amam a Jesus. Jesus tem que ser a prioridade da vida. Jesus tem que ser o alvo da vida para aqueles que querem realmente ser discípulos. Os discípulos amam a Jesus mais do que tudo. Amam parecer com Jesus, amam caminhar como Jesus. Jesus está acima de todas as coisas. Não pode ser discípulo de Jesus aqueles que têm redes de proteção familiar, que têm redes de idolatria familiar, não podem ser discípulos de Jesus. Não podem ser discípulos de Jesus aqueles que não carregam a sua cruz e não o seguem. Aqueles que não são corajosos para enfrentar os desafios e os problemas que a vida propõe. Não pode ser discípulo de Jesus quem ama a sua própria vida. Porque serão perseguidos, serão caluniados. A vida promoverá e o sistema maligno desse mundo promoverá perseguição, dor. E não pode ser discípulo de Jesus quem não tem a coragem de enfrentar os desafios que essa vida nos propõe. Ainda não pode ser discípulo de Jesus a todos aqueles que não negam, que não entregam tudo o que têm. O que realmente nós temos? Nossa própria vida. Nós somos seguros da nossa própria vida, nós somos senhores, nós somos autores e produtores e atores da nossa vida. Nós temos tudo no controle das nossas mãos, mas se nós não entregarmos o controle das nossas vidas a Jesus, não podemos ser discípulos de Jesus. Por isso, preste atenção. Preste atenção porque você diz, quero ser discípulo de Jesus. Mas se essas características fazem parte da sua vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você não ama Jesus acima de todas as coisas, você não pode ser discípulo de Jesus. Se não tem coragem de enfrentar as lutas que a vida nos proporá, não podemos ser discípulos de Jesus. Se não abrirmos mãos da nossa própria vida, do nosso conforto, da nossa tranquilidade para seguir a Jesus, não podemos ser discípulos de Jesus. Se não perdermos a nossa vida, não achá-la-emos com Ele na eternidade. Por isso não podemos ser discípulos de Jesus se não amamos Ele acima de todas as coisas, se não enfrentamos os desafios e se não abandonamos a nossa vida para andar com o Cristo e parecer com Ele. Deus te abençoe.